esse mês reservado para nós conversarmos sobre o presbiterianismo, sobre a Igreja Presbiteriana Independente, mas nesse domingo em especial vou pedir licença para a igreja para poder especificamente hoje falarmos a respeito do Dia dos Pais. E o título da nossa mensagem dessa noite é A Paternidade que Honra e que Gera a Vida. Paternidade que honra e gera a vida. O texto bíblico dessa noite é Efésios, capítulo de número 6, verso de número 4. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos fazer essa leitura? Vamos fazer juntos? Pode ser? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratam de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Palavra do Senhor para nossa reflexão. Esse texto, eu tive o privilégio de, no dia de ontem, conversar com as crianças, com os pais, com os funcionários das creches, tanto a SEI, colheita de esperança, como a semente, e como o público ele mudava, né? Então eu pude usar o mesmo texto e falar a mesma mensagem várias vezes. Há uma crítica dos pregadores de repetir a pregação, né, Ricardo? Mas nessa ocasião, repetir a pregação não foi um pecado. E conversando com os pais, conversando especificamente, né, com os pais em relação na disciplina, né, na admoestação do Senhor, eu falei assim, o que é a admoestação do Senhor, né? É saber dizer não, né? Saber instruir as crianças, dar disciplina necessária para o nosso tempo, onde dificilmente as pessoas conseguem dizer não para os seus filhos, né? O texto de hoje, eu queria começar falando sobre uma história de um filho, já adulto, que leva o seu pai idoso para comer fora de casa. Só que esse pai, devido à sua idade, ele já tinha suas limitações físicas. E ele, por conta do Parkinson, já não conseguia comer direito e ficava se sujando todo enquanto comia. As pessoas olhavam aquilo e ficavam incomodados. Como esse filho consegue trazer o pai aqui no ambiente público, fica se sujando todo, né? Mas o filho em nenhum momento se preocupou em cuidar do pai. O pai comia e ficava todo sujo. No final da refeição, o filho pega o pai, leva até o banheiro, e aí então ele limpa todo o pai. E aí então ele sai do banheiro com o pai limpinho, e o pai todo contente que estava com o filho. E aí um rapaz falou assim, olha, num primeiro momento eu olhei você, vi o seu pai e fiquei incomodado, porque parecia que você não estava dando a mínima importância para o seu pai. Porém, depois que vocês terminaram, você leva ele no banheiro e limpa ele. Eu queria te parabenizar porque você limpou o seu pai, né? E ele está totalmente limpo. Então isso para mim me deixou uma grande lição. E aí o filho responde, né? Eu só estou tentando devolver um pouco do que eu recebi em toda a minha vida. E essa cena representa bem a realidade de muitos homens aqui. Alguns tiveram a oportunidade de ter o pai presente durante a sua criação. Ter um grande pai, um grande líder que moldou o caráter que você é hoje. Se você é um grande homem, é fruto de um pai ou uma grande mulher, fruto de um grande pai presente na sua vida. Certamente esses pais deixaram não apenas sustento, mas um legado moral e um legado espiritual
que permanece em você até hoje. Mas também é entre nós. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ter um pai presente. E a boa notícia, se você faz parte desse segundo conjunto de pessoas que não tiveram um pai presente, é que pela graça de Deus, agora você tem a oportunidade de romper com esse ciclo e tornar agora um pai, e pode ser referência para os seus filhos. Ser homens que vão deixar um legado de exemplo para as futuras gerações. Eu queria fazer uma pausa em relação a isso e trazer algumas notícias. Estava ali tentando me alimentar das notícias e pesquisando sobre notícias entre pais e filhos, e queria ver o que o mundo tem apresentado para nós, né? Então, algumas manchetes, talvez não tão recentes, outras mais atuais, não vou me estender muito com isso, mas diz assim: 30 de abril de 2025, um filho, ele matou o pai em Arroio de Silva, Santa Catarina. Um homem de 41 anos esfaqueou até a morte o seu pai, que tinha 71 anos de idade. Quando foi pego, confessou o crime, sem nenhum remorso. No início do ano agora, um jovem de 18 anos, ele planejava e matou o seu pai com a ajuda de um amigo. A mãe ainda sobreviveu. O caso repercutiu como um novo caso Richthofen. Em março de 22, não muito recente, um adolescente de 13 anos mata a mãe, o irmão e atira no pai, que sobreviveu. O motivo seria a restrição do uso do celular. Sabe aquela limitação de não poder usar o celular? E talvez, se você pesquisar, a lista segue. Tem pai que mata filho, filho que mata o pai. E muitas das vezes, o motivo que leva o ato é banal. O que antes parecia ser raro, hoje é comum. Você vai ouvir uma notícia hoje e logo você vai ouvir outra pior. Então você não vai ficar mais tão perplexo com notícias ruins. Você já fica calejando o seu coração, porque amanhã você vai ouvir uma notícia que certamente é pior do que a que você ouviu hoje. Mas nesses casos, é certeza que nós podemos observar que houve agressões verbais, desrespeito, falta de amor, falta de diálogo. O texto que nós lemos inicia a conversa aos pais. Pais, não provoquem os seus filhos. Não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los com disciplina e na admoestação do Senhor. Saber impor limites, saber dizer não. E esses assuntos, eles não estão desconectados uns com os outros. Eu, como pai, tenho a responsabilidade de educar o meu filho, ou no caso, a minha filha. Mas o meu cuidado, ele não pode ser um cuidado que vai levá-lo à ira. Eu tenho que educar com amor. E essa realidade não atinge apenas famílias afastadas de Deus.
Você pode falar assim, aconteceu isso porque não vai na igreja. Pelo contrário, também esse tipo de situação está presente, irmãos e irmãs, invadindo os lares do povo de Deus, do povo cristão. E é por isso que o lema deste ano, que nós pensamos desde o início, e vamos conversar até o final deste ano, é conversão, renovação e graça. E este lema, ele precisa iniciar em nossos lares. Este lema deve iniciar primeiramente em nossos corações. Amém? E eu quero trazer alguns pontos para a nossa reflexão dessa noite, para entendermos o que o texto tem então a nos dizer sobre o assunto. Em primeiro lugar, a paternidade como um chamado de Deus. Ser pai é um chamado da parte de Deus. E o papel do pai vai muito além de prover o sustento. O papel do pai é formar o caráter do seu filho, ou dos seus filhos. O texto de hoje chama os pais a criarem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor. E essa instrução não é autoritarismo. Essa instrução, ela é uma liderança amorosa com os seus filhos. Também não é omissão. Deixar fazer o que quer, faz de qualquer jeito. Não, que bonitinho, deixa fazer. Mas é uma presença constante na vida e na educação dos seus filhos. Dá um celular que passa, né? É se fazer presente na vida e na criação dos seus filhos. E os homens que assumem esse chamado tornam-se referência para que os filhos, netos, o honrem. Para os mais jovens, que me permitam me dirigir agora aos jovens que ainda não são pai, né? Agora é momento de vocês aprenderem. E de não fazer errado, se erraram com você. Agora é momento de, na palavra de Deus, observar as instruções do Senhor, para no futuro exercer a missão da paternidade, de ser um grande homem de Deus na vida dos seus filhos. Em segundo lugar, o mandamento que nos dá vida. Entre os 10 mandamentos que está em Êxodo 20, no versículo de número 12, nos lembra: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Quando um pai vive de uma forma digna de honra, ele semeia respeito. E esse respeito atravessa gerações. Um grande homem, um grande líder, é sempre lembrado pelos seus feitos. Uma família que cultiva a honra e o respeito constrói um legado que vai muito mais da vida aqui presente física. Deixa lembranças, valores e fé. A Igreja Presbiteriana Independente, embora não conhecer a fundo a história da IPI do Sacomã, no quesito de conhecer pessoas que aqui passaram, mas eu tenho certeza que homens no passado, honrosos, levantaram essa igreja. Homens de fé, homens de oração. E se estamos aqui hoje, é porque lá atrás, homens de valores, firmados na palavra de Deus, confessavam a fé em Jesus Cristo neste lugar.
podem não estar aqui, mas os seus feitos atravessaram gerações, permitindo que nós estivéssemos aqui para cultuar o nosso Deus. E certamente foram homens que tiveram pais exemplares, carregaram essa herança. Homens que não tiveram pais, mas desejam seguir a Deus, também podem começar agora a escrever uma nova história com o Senhor Jesus Cristo. Não é devido ao fato de repente você não teve um pai, que você não vai ser um grande homem. Sim. Corte isso da sua vida e entregue-se para o Senhor. Para a partir de agora, eu quero ser um grande homem aqui na IPI do Sacomã. Um grande servo de Deus, independente do passado. Terceiro lugar, eu queria compartilhar sobre conversão, e agora eu vou falar um pouco sobre o lema do ano em relação ao tema do culto de hoje. A conversão nos faz mudar a direção. Conversão é uma nova vida, é uma nova realidade, e devemos iniciar a conversão em nossos lares. Antes de querer mudar o mundo, antes de querer ser um grande pregador, um grande missionário, um grande conhecedor da palavra de Deus, nós precisamos mudar dentro das nossas casas. Devemos ser pessoas convertidas nos nossos lares. Os pais, reconhecer os seus erros quando erram, pedir perdão para os seus filhos, ter um diálogo, ter uma conversa, ser amoroso com os seus filhos. Os filhos, por sua vez também, rompendo com ciclos de desrespeito. Se não teve um bom pai, ou se nem teve a presença dele na sua vida, que é o meu caso, rompa esse ciclo para ser agora um filho, um homem digno da sociedade. Troque o orgulho pelo arrependimento. Não coloque culpas em pessoas, mas a partir de hoje, como servo de Deus, a minha vida será assim. Será pautada no Evangelho. A minha vida será pautada nos valores do reino de Deus. Para quem nunca teve um pai presente, essa conversão pode ser a decisão mais sábia da sua vida. Não repetir a ausência ou a frieza que você sofreu na infância, pelo abandono ou maus tratos de um pai. A conversão é abrir-se ao novo de Deus na sua vida e ser totalmente diferente daquilo que era esperado por você. Porque você vai ser um homem de valor, com princípios na palavra de Deus. Não ouvir os ecos desse mundo que vão querer contrastar com a palavra de Deus, mas entender que a Bíblia é um livro atual que deve ser seguido. Em quarto lugar, a renovação é restaurar tudo aquilo que o pecado quebrou. Nós hoje, pela manhã, estávamos conversando na escola dominical com os jovens, né? E o tema era o quê? O pecado original. A renovação, ela permite que nós quebremos tudo aquilo que o pecado traz para as nossas vidas e restaurar de novo para termos aquela aliança com o Senhor. E renovar a paternidade significa para nós que somos pais reaprender a ouvir com o sentimento de escutar, de guardar,
a informação no seu coração. Aos pais, saber ouvir os seus filhos quando tem algo novo para te contar, que pode não ser do seu interesse, mas que faz toda a diferença para a vida do seu filho ter a sua atenção. Criar espaços de conversa, de diálogo, criar momentos entre pai e filho. Atualizar das coisas que acontecem no mundo, sem se afastar dos princípios da palavra de Deus. E mesmo vocês que não são pai, podem começar agora a construir hábitos e valores que vão fazer toda a diferença no futuro de vocês. Em último lugar, e aqui eu vou encerrar a minha fala, a graça como um combustível para a paternidade. A graça nos permite continuar, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. Os jovens que estudaram aqui de manhã não sabem por que a gente erra, por causa do pecado. E todos pecaram. Todos carecem da graça de Deus. E o que leva um pai a abraçar o filho pródigo, aquele filho que saiu desperdiçando tudo aquilo que o pai tinha construído, e quando volta, vê um homem com um semblante alegre, com os braços abertos, esperando a volta do seu filho. É o que faz um homem perdoar, recomeçar. É você que é filho, que foi abandonado por um pai, não carregar uma mágoa e perdoá-lo. Perdoar para recomeçar. E o que sustenta futuros pais é o compromisso de criar os seus filhos, que ainda vão vir, na palavra de Deus. Nunca afastem-se da palavra do Senhor nos seus lares. E mesmo a prefeitura proibindo falar de Dia dos Pais, nos nossos dias, foi a mensagem que eu compartilhei com os pais das creches. Falem da palavra de Deus para os seus filhos. Carreguem o valor dos ensinamentos da palavra de Deus nos seus lares. Eu não estou pregando aqui a placa da igreja, eu não estou pregando aqui uma religião. Eu quero que você se permita a compartilhar a palavra de Deus, que você conheça da palavra de Deus e compartilhe com seus filhos. E é o que eu também compartilho com a igreja. O exemplo de o Pai perfeito é o Pai celestial. É o entendimento de Deus como o nosso Pai. Ele nos ama, Ele disciplina. Quando nós estudamos do pecado original, o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles foram expulsos do paraíso. Foi disciplina da parte de Deus. Mas Ele também acolhe. Ele envia um Salvador. Ele envia um Redentor. Perdoa os nossos pecados. Nunca desiste de nós. Deus nunca desistiu de cada um de nós. Aos pais, sejam reflexos deste amor. Aos que tiveram pais exemplares, que não estão vivos mais hoje, honrem
o legado que você recebeu do seu pai. E aos que não tiveram pais presentes, sejam vocês os pioneiros na sua família de uma nova história com o Senhor. Que a conversão, que a renovação e a graça seja na sua vida, na minha vida, realidade do nosso dia a dia, para que possamos ver famílias restauradas e gerações futuras marcadas por respeito e por amor e por conhecimento da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.